Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 4 da aula 5 da disciplina de análise de variável instrumental, aula sobre interpretação das análises de variável instrumental. O vídeo de hoje então é sobre a parte 4 dessa aula, em que nós vamos finalmente apresentar, discutir e definir pressupostos suficientes para estimar parâmetros causais bem definidos. Ou seja, com base nesses pressupostos, que são pressupostos além dos pressupostos de relevância, independência e restrição de exclusão, nós podemos então interpretar de forma mais precisa e mais adequada os resultados de uma análise de variável instrumental. Começando então essa discussão, pessoal, sobre a interpretação de resultado de uma análise de variável instrumental, nós vimos nas partes anteriores da aula que o efeito causal médio, ou ECM, ele é uma média simples dos ECIs, dos efeitos causais individuais. Já o resultado de uma análise de variável instrumental usando o estimador de Wald ou também regressão por mínimos quadrados em dois estágios, também pode ser interpretado como uma média dos ECIs, mas uma média ponderada. E essa diferença, pessoal, entre o ECM e o resultado de uma análise de variável instrumental faz com que, muitas vezes, essas duas coisas sejam diferentes, ou seja, que uma análise de variável instrumental não estime o ECM. Mas isso muitas vezes é um problema, porque muitas vezes o parâmetro que nós teríamos interesse em estimar seria justamente o ECM. Mas, pessoal, mediante alguns pressupostos adicionais, nós podemos interpretar o resultado de uma análise de variável instrumental como sendo uma estimativa do efeito causal médio. E como eu já mencionei, então, são pressupostos além dos pressupostos de relevância, independência e restrição de exclusão. Ou seja, fazendo esses pressupostos e, em adição a eles, pressupostos adicionais, nós podemos então fazer essa interpretação. E na aula de hoje, então, nós vamos ver os principais desses pressupostos adicionais. O primeiro deles, então, pessoal, é o pressuposto de homogeneidade do efeito causal, que basicamente postula que o efeito causal é igual em todos os indivíduos. Então, o ECI, o efeito causal individual no indivíduo 1, é igual ao efeito causal individual no indivíduo 2, que é igual ao ECI no indivíduo 3, e assim por diante, então, para todos os indivíduos no estudo. E por que esse pressuposto permite interpretar o estimando de Wald como sendo igual ao efeito causal médio? Pessoal, aqui nós temos uma palavra nova, essa palavra estimando, que eu ainda não defini para vocês, nós ainda não falamos sobre isso. Então, antes de continuar a aula, eu queria fazer um breve adendo. Nós temos três palavras relacionadas: estimando, estimador e estimativa. Vamos tentar, pessoal, definir ou ilustrar o significado dessas três palavras com um exemplo bastante simples. Vamos supor que o objeto que a gente está interessado é a média de altura em uma população-alvo específica. E vamos supor que a média de altura nessa população-alvo específica seja 1,70 m. Então, esse seria o estimando. Ou seja, o valor na população-alvo que a gente deseja, então, tentar conhecer ou obter algum tipo de informação a partir do nosso estudo. Qual vai ser, então, o estimador desse estimando? Vai ser a média amostral, ou seja, o valor que nós vamos calcular de altura na nossa amostra. Então, a média amostral é o método através do qual nós vamos obter uma estimativa para esse estimando. Vamos supor que na nossa amostra a média de altura tenha sido 1,68. Então, esse valor é a estimativa. Então, nós temos o estimando, o estimador e a estimativa. E aqui, então, no contexto da nossa aula, quando a gente se refere ao estimando de Wald, a gente está falando, então, do valor que a gente obteria através de uma análise de variável instrumental utilizando o estimador de Wald, se a gente pudesse aplicar esse método na nossa população-alvo, que, em geral, se pensa ser muito grande, essencialmente infinito. Definido, então, esse conceito, pessoal, vamos voltar para o assunto da aula. Por que esse pressuposto de homogeneidade permite interpretar o estimando de Wald como sendo igual ao efeito causal médio? Vamos tentar pensar isso, pessoal, de uma forma intuitiva. Se o ECI no indivíduo 1 é igual ao ECI no indivíduo 2 e assim por diante, e vamos pensar, para fim de exemplo, que esses ECIs todos sejam iguais a 10. Bom, nesse caso, qualquer tipo de média dos ECIs, seja ela ponderada, seja ela simples, vai ter que ser igual a 10. E, portanto, o ECM vai ser igual a 10, afinal, o ECM é uma média simples dos ECIs,
E o estimando de Vivaldi também vai ter que ser igual a 10, porque o estimando de Vivaldi também é um tipo de média, uma média ponderada dos ECIs. Agora, pessoal, uma justificativa um pouco mais quantitativa do porquê que esse pressuposto permite essa interpretação. Aqui, pessoal, no slide, nós temos a definição do estimando de Vivaldi no caso de Z e X serem dicotômicos. Na aula 2, nós vimos uma definição do estimador de Vivaldi em que nós tínhamos no numerador o coeficiente da associação ZY e no denominador o coeficiente da associação ZX. Mas no caso de Z e X serem dicotômicos, aquela definição do estimador de Vivaldi é a mesma que nós temos aqui no slide. Então, o que é essa definição aqui? É a proporção de concordantes na população, aqui π subscrito C ou πC, o efeito causal médio nos concordantes, ou ECM subscrito C, ou simplesmente ECMC, menos a proporção de concordantes na população, multiplicado pelo efeito causal médio nos discordantes. Tudo isso, então, dividido pela diferença entre a proporção de concordantes e a proporção de discordantes. Essa aqui também é uma definição válida e matematicamente equivalente àquela definição que nós já trabalhamos anteriormente, na situação de Z e X serem dicotômicos. Com base nessa definição aqui, pessoal, se o efeito causal for homogêneo, o efeito causal médio nos concordantes vai ser igual ao efeito causal médio nos discordantes, que vai ser igual ao efeito causal médio geral. Afinal, se o efeito causal é homogêneo, esse efeito ele é constante, ele é igual em todos os subgrupos da população. Se a gente for, então, aplicar essa igualdade na nossa definição e manipularmos, então, essa fração, nós vamos cancelar o numerador com o denominador aqui e chegar no efeito causal médio geral. Um segundo pressuposto, pessoal, é o pressuposto que a associação entre Z e X é igual em todos os indivíduos, análogo, então, ao pressuposto de homogeneidade com relação a X e Y. No contexto em que Z e X são variáveis dicotômicas, esse pressuposto postula que todos são concordantes ou que todos são discordantes. Mas, se esse pressuposto é de homogeneidade, por que não pode ser, por exemplo, que todos sejam sempre expostos ou nunca expostos? Porque se isso fosse o caso, o pressuposto de relevância seria violado. E lembram que eu falei que a gente continua precisando daqueles 3 pressupostos iniciais? Como a gente precisa, então, desses pressupostos, é necessário que, nessa situação em que Z e X sejam dicotômicos, que todos sejam concordantes ou que todos sejam discordantes. E por que esse pressuposto, então, permite interpretar o estimando de Vivaldi como sendo igual ao efeito causal médio? Vamos inicialmente pensar sobre isso de forma intuitiva. Para isso, vamos fazer 2 considerações. A primeira, bom, o estimando de Vivaldi é uma média ponderada dos efeitos causais individuais. Nós vimos isso no vídeo anterior. E o peso que cada indivíduo recebe é proporcional à associação entre Z e X. Nós também vimos isso no vídeo anterior. Mas considerando que esse peso na análise é proporcional à associação entre Z e X, e a gente está presumindo que essa associação é igual entre todo mundo, então todo mundo vai receber o mesmo peso. Dessa forma, então, o estimando de Vivaldi vai ser uma média simples dos ECIs, que é a própria definição do que é o efeito causal médio. Justificando também, pessoal, por que esse pressuposto permite essa interpretação, utilizando a nossa definição do estimando de Vivaldi na situação em que Z e X sejam variáveis dicotômicas. Isso, então, vai acontecer em 2 situações, ou se todos forem concordantes, ou se todos forem discordantes. Vamos olhar primeiro para a situação em que todos forem concordantes. Nós vamos ter, então, que o efeito causal médio vai ser igual ao efeito causal médio nos concordantes, afinal, todos são concordantes, e que a proporção de concordantes vai ser igual a 100%, e a proporção de discordantes igual a 0%. E se nós substituirmos, então, esses valores aqui na definição do estimando de Vivaldi, nós vamos chegar no efeito causal médio nos concordantes, que, como nós já definimos aqui no enunciado, é simplesmente igual ao efeito causal médio geral. Na situação dos discordantes, pessoal, é exatamente o mesmo raciocínio, e eu sugiro que vocês tentem aplicar esse raciocínio aqui nesse exemplo e entender como que isso funciona. Bom, nós vimos então, pessoal, 2 pressupostos de homogeneidade. O pressuposto de homogeneidade do efeito causal de x sobre y e o pressuposto de homogeneidade da associação entre z e x. Pensando um pouco sobre esses pressupostos, pessoal, é plausível nós assumirmos, assim, de forma geral, que o efeito causal é idêntico em todo mundo? Ou que a associação entre z e x é constante em todo mundo? Muitas vezes não, né, pessoal?
Com relação, por exemplo, à associação entre Z e X, se ela for constante e o pressuposto de relevância for válido, então nós vamos ter uma situação de adesão perfeita. Então, muitas vezes, essa associação não vai ser constante entre todo mundo. Do contrário, nós não teríamos diferentes tipos de adesão, nós não teríamos adesão imperfeita. Com relação à homogeneidade do efeito causal, pessoal, é possível que ele seja constante? Claro que é possível do ponto de vista teórico. Agora, pensando, por exemplo, num efeito de um fármaco num indivíduo, será que esse efeito vai ser exatamente igual em todo mundo? Será que não podem existir algumas pessoas que não vão ser afetadas por esse fármaco, ou que vão ter, dali a pouco, até um efeito colateral? Então, em geral, esses pressupostos de homogeneidade, eles são pressupostos bem fortes, ou seja, bem exigentes, que não são necessariamente tão plausíveis em várias situações. Claro que eles podem acontecer em alguns casos, mas de uma forma geral eles não são assim tão plausíveis. Porém, pessoal, a gente pode substituir esses pressupostos de homogeneidade pelo pressuposto de monotonicidade da associação entre Z e X que nós definimos no vídeo anterior. E como nós já vimos, nessa situação, o resultado de uma análise de variável instrumental estima o efeito causal médio nos concordantes. Justificando isso também, pessoal, com base na nossa definição do estimando de Valde na situação em que Z e X são dicotômicos, nós temos que a monotonicidade da associação entre Z e X implica que nós temos mais que 0% de concordantes, ou seja, nós temos pelo menos alguns indivíduos concordantes, mas nós temos 0% de discordantes. Se nós formos aplicar, então, essas definições na nossa definição do estimando de Valde, nós chegamos no efeito causal médio nos concordantes, o qual nós não podemos concluir que é igual ao efeito causal médio geral, porque esse pressuposto de monotonicidade não implica que todos são concordantes, mas apenas que não há discordantes. E, portanto, o efeito causal médio nos concordantes é um efeito causal médio em um subgrupo da população, que não necessariamente é igual ao efeito causal médio geral. Falando então um pouco, pessoal, sobre as vantagens e as desvantagens do pressuposto de monotonicidade. Falando das vantagens primeiro. Esse pressuposto, ele então permite a gente interpretar de forma precisa o estimando de Valde como um parâmetro causal bem definido, mais especificamente o efeito causal médio nos concordantes. Muitas vezes ele é mais plausível que os pressupostos de homogeneidade, não quer dizer que seja sempre uma regra, mas de forma geral ele é mais plausível. Dependendo do tipo de estudo, pessoal, de intervenção, por exemplo, é praticamente impossível que indivíduos alocados para o grupo controle recebam a intervenção. Por exemplo, uma intervenção que se refere a um medicamento novo que ainda não foi aprovado comercialmente naquele país. Então, os indivíduos só têm acesso àquele medicamento através do estudo. Então, indivíduos alocados para o grupo controle não vão ter acesso a esse medicamento, assim de uma forma geral, né? Então, dependendo do delineamento, esse pressuposto é garantido ou altamente provável, que também é uma vantagem e que não acontece, né, com relação aos pressupostos de homogeneidade. Porém, o pressuposto de monotonicidade, com relação ao quanto ele agrega, ou quanto ele permite a gente interpretar o resultado de uma análise de variável instrumental, também tem algumas desvantagens. A primeira delas é que ele não permite estimar o estimando de Valde como sendo o efeito causal médio, mas sim o efeito causal médio nos concordantes. E, em geral, nós temos mais interesse no efeito causal médio geral do que o efeito causal médio nos concordantes. Afinal, os concordantes podem ser um grupo pequeno e muito específico da população geral, e muitas vezes um subgrupo mal definido. Tá, nós sabemos que esse efeito causal se refere aos concordantes, mas quem são os concordantes? São majoritariamente homens ou mulheres, ou idosos ou jovens, ou doentes ou sadios, enfim, nós não sabemos, né? Nós não sabemos quem são esses concordantes. Em algumas situações nós conseguimos obter um pouco de informação sobre esse subgrupo de concordantes, mas nem sempre. Uma outra situação, pessoal, de monotonicidade que a gente pode considerar é a situação em que o efeito causal é monotônico, ou seja, que o ECI é maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero para todos os indivíduos. Então, nós falamos da monotonicidade da associação entre Z e X, e agora estamos falando da monotonicidade do efeito causal de X sobre Y. Nessa situação, então, pessoal, em todos os indivíduos em que o ECI é não nulo, ou seja, que ele não é zero, ele é ou positivo ou negativo. Olhando aqui primeiro o exemplo com as letras vermelhas, que se refere à situação em que todos os ECIs são maiores ou iguais a zero, nós temos 4 indivíduos aqui
O indivíduo 1, notem aqui que ele tem um efeito causal individual de menos 1. Então, na situação em que o efeito causal individual é maior ou igual a zero, nós imaginamos que não existem indivíduos como esse indivíduo 1, ou seja, indivíduos em que o efeito causal seja negativo. Na situação aqui de efeitos causais individuais menores ou iguais a zero, nós imaginamos que não existem indivíduos como o indivíduo 4, que tem um efeito causal positivo. Notem que ele também está excluído da tabela com as letras em azul. E generalizando então, pessoal, esse pressuposto para a situação em que x é uma variável numérica ou que ela tem múltiplas categorias, nós temos que ou y subscrito x igual a xb é maior ou igual que y subscrito x igual a xa, ou o outro lado, né, pessoal, em que y subscrito x igual a xb é menor ou igual que y subscrito x igual a xa, sendo que xa maior que xb. Ou seja, ou o aumento de x está relacionado com um aumento ou manutenção do valor de y, ou com uma redução ou manutenção do valor de y. Nós podemos, então, pessoal, combinar esses dois pressupostos de monotonicidade. O pressuposto de monotonicidade da associação entre z e x fornece, então, o efeito causal médio nos concordantes, como nós já vimos. Com relação ao pressuposto de monotonicidade do efeito de x sobre y, nós teremos que ou o efeito causal médio geral é positivo e o efeito causal médio nos concordantes também é positivo, afinal o efeito vai só na direção de aumento, ou o efeito causal médio é negativo e o efeito causal médio nos concordantes também é negativo, porque todos os ECIs vão na direção de diminuição. Isso aqui, pessoal, vai ser verdade de uma forma geral, mas pode ser violado numa situação muito específica, por exemplo, em que os concordantes incluam apenas indivíduos em que os ECIs são iguais a zero. Então, por exemplo, apenas entre os concordantes, todos os ECIs são iguais a zero, e nos demais subgrupos nós temos indivíduos com os ECIs ou maiores que 1 ou menores que 1. Claro, essas situações altamente específicas não seriam muito plausíveis, mas eu só estou mencionando para vocês para fins de completude do conteúdo. Ou seja, de forma geral, na maioria das vezes, excluindo, portanto, essas situações aqui altamente específicas, se a gente combinar os dois pressupostos, a gente vai poder interpretar o resultado da análise de Wald como uma estimativa da direção do efeito causal médio, mas não da sua magnitude. Pessoal, vamos discutir um pouco mais a fundo essa definição desses pressupostos, utilizando agora alguns modelos para fins de exemplo. Vamos iniciar então, pessoal, com a situação em que nós temos modelos lineares. Para isso, então, vamos supor que x e y sejam definidas com base nos seguintes modelos. Então, inicialmente aqui nós temos duas variáveis, vx e vy, ambas variáveis dicotômicas com prevalência de 50%. Nós temos então que x é igual a um intercepto, mais o efeito do instrumento, mais o efeito de u, que é um confundidor, mais um termo de interação entre o instrumento e essa variável vx, mais então um resíduo, um termo de erro, que tem então distribuição normal com média zero e variância 1. E y tem uma estrutura bastante parecida, então, também com o intercepto, mais o efeito da exposição, mais o efeito do confundidor e mais um termo de interação entre a exposição e a variável vy e também mais um termo de resíduo. Como é que nós definiríamos, então, pessoal, os pressupostos de homogeneidade com base nesses modelos? Com relação ao efeito causal de x sobre y, o pressuposto de homogeneidade se refere à associação em que β3 é igual a zero, porque nessa situação nós cancelamos todo esse termo de interação aqui, e o efeito causal de x sobre y é então β1, e portanto igual para todas as pessoas na população. Com relação à associação entre z e x, homogeneidade então se refere a α3 ser igual a zero, porque aí nós cancelamos todo esse termo de interação aqui, e a associação entre z e x corresponde então ao coeficiente α1, que também vai ser igual para todo mundo na amostra. Com relação aos pressupostos de monotonicidade, pessoal, do efeito causal, seria então que tanto β1 quanto β1 mais β3 sejam ou maiores ou iguais a zero, ou seja, o efeito causal no sentido de aumento, ou β1 e β1 mais β3 sejam menores ou iguais a zero, ou seja, o efeito causal no sentido de diminuição.
Com relação à associação entre z e x, monotonicidade se refere então à situação em que α1 e α1 mais α3 são maiores ou iguais a zero. Poderia ser também, pessoal, menor ou igual a zero, mas com relação à associação entre z e x, a gente costuma trabalhar com a direção de aumento. Até porque, quando a gente trabalha no contexto em que z e x sejam variáveis dicotômicas, monotonicidade no sentido de aumento implica na inexistência de discordantes. Mas poderia ser também na outra direção, para fins matemáticos não faz diferença. Vamos começar agora, pessoal, a trabalhar com modelos não lineares. Para isso, vamos supor então que x seja definido com base no seguinte modelo, em que o log natural da média de x seja igual ao intercepto mais um efeito do instrumento mais o efeito de um confundidor. Notem, pessoal, que nós não temos aqui um termo de interação. Isso significa, então, que o pressuposto de homogeneidade entre z e x é cumprido? Vamos tentar entender isso pensando que z é uma variável dicotômica. Inicialmente, pessoal, nós temos o denominador de Walde no subgrupo u igual a zero, ou seja, em um dos estratos do nosso confundidor. Se nós formos, pessoal, simplesmente substituir os valores do modelo de x aqui em cima para cada um desses parâmetros envolvidos nessa subtração, nós vamos chegar aqui nessa conclusão em que o denominador de Walde no extrato u igual a zero é α0 multiplicado por α1 menos 1. Então, esse é o nosso denominador de Walde no extrato u igual a zero. Se nós fizermos a mesma conta, pessoal, no extrato u igual a 1, nós vamos chegar à conclusão de que o denominador de Walde nesse extrato é α0 multiplicado por α2 multiplicado por α1 menos 1. Ou seja, nós temos a multiplicação por esse α2 aqui, que nós não temos na definição do denominador de Walde no extrato u igual a zero. Mostrando então que não há constância, que não há homogeneidade da associação entre z e x entre esses dois subgrupos e, portanto, o pressuposto de homogeneidade da associação entre z e x seria violado na situação em que x seja gerado com base nesse modelo gerador de dados não linear. Vamos tentar agora, pessoal, fazer um raciocínio análogo, mas para a variável de desfecho, que é gerada, então, com base no modelo gerador de dados não linear, em que o log natural da média do desfecho é igual ao intercepto, mais o efeito causal da exposição, mais o efeito do confundidor. E notem que, novamente, não temos um termo de interação. De novo, eu pergunto, será que isso significa que o pressuposto de homogeneidade entre x e y é cumprido? Vamos avaliar, então, isso para cada um dos extratos do nosso confundidor, na situação aqui em que x é uma variável dicotômica. Nós chegamos que no extrato u igual a zero seria β0 multiplicado por β1 menos 1. E no extrato u igual a zero seria β0 vezes β2 vezes β1 menos 1. De novo, então, mostrando que não há homogeneidade do efeito causal, pois ele difere entre os extratos u igual a zero e u igual a 1. Mas o que aconteceu, pessoal, nessas situações de modelos geradores de dados não lineares? Nós tínhamos ausência de interação na escala multiplicativa, ou seja, ausência de interação na escala do modelo. Mas a ausência de interação na escala multiplicativa muitas vezes implica em presença de interação na escala aditiva, que é a escala dos estimadores de Walde e de regressão por mínimos quadrados em dois estágios, que são os métodos que estão recebendo mais atenção aqui na nossa disciplina. Ou seja, pessoal, quando a gente imagina que o modelo gerador de x e de y sejam modelos não lineares, é menos plausível que os respectivos pressupostos de homogeneidade sejam cumpridos, porque mesmo que não haja interação na escala do modelo, provavelmente vai haver interação na escala aditiva, que é a escala relevante para os estimadores que a gente está considerando na nossa disciplina. E, portanto, vai ser menos plausível que o nosso resultado seja uma boa estimativa do efeito causal médio, em função dos pressupostos de homogeneidade serem muito pouco plausíveis nessa situação. Na nossa aula, pessoal, nós discutimos a situação em que nós queríamos estimar o efeito causal médio, que é a média dos efeitos causais individuais. Mas e se a gente quiser estimar medidas de efeito além do efeito causal médio? Por exemplo, na situação em que y é uma variável dicotômica,
Muitas vezes a gente assume o modelo não linear, né, do desfecho, e, portanto, temos interesse em estimar, por exemplo, o risco relativo causal ou a razão de Otis causal. Nessa situação, pessoal, usando métodos de 2 estágios, que nós vimos na aula 2, né, a regressão de 2 estágios modificada, em geral, esse resultado ele não é uma boa estimativa desse tipo de parâmetro. E existem, então, outras formas de estimar efeitos causais quando a gente imagina que o modelo gerador dos dados não seja linear. Mas esses métodos não vão ser abordados nessa disciplina. Nessa disciplina nós vamos focar com os métodos de Wald, regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, regressão modificada. Então, pessoal, nesses casos nós podemos usar métodos de 2 estágios para testar se existe efeito causal e, portanto, sem necessidade de pressupostos adicionais, e identificar a direção desse efeito causal se a gente entender que os 2 pressupostos de monotonicidade são plausíveis. Como eu falei, existem outros métodos além dos métodos em 2 estágios, mas são métodos que nós não vamos abordar na nossa disciplina. Para finalizar então a aula, pessoal, eu só queria comentar que esse tópico dos pressupostos envolvidos na interpretação do resultado de uma análise de variável instrumental é um campo bastante rico na literatura. E eu queria compartilhar aqui na descrição do vídeo um artigo que traz alguns avanços recentes no sentido de descrever quais são os pressupostos necessários para que a gente possa então interpretar o resultado de uma análise de variável instrumental como um efeito causal médio geral. O conteúdo desse artigo não vai ser cobrado em avaliações nem nada do tipo, eu só estou compartilhando para caso alguém tenha interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Certo, pessoal? Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Nos vemos então na parte 5 da aula para um resumo e fechamento então desse conteúdo. Até lá!